vou ler aqui, só para você ter noção do clima. A Ilka Mota Luxemburgo fala assim, Zanin votou contra a lei reacionária que aumenta a censura. A esquerda identitária, Barbie, está atacando igual cachorro louco. Parabéns, Zanin. Aí eu vou ler outro, tá? Júlio César Beraldi. Zanin terrivelmente reaça contra LGBT, contra o porte de pequenas porções de maconha e contra o princípio da irrelevância. A gente está falando do voto hoje do ministro Zanin contra a descriminalização desse pequeno porte de drogas, né, Cláudio? A mera descriminalização do porte de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos e ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas, que é dever constitucional, nos termos do artigo 144, inciso 2, da Constituição da República. Não tenho dúvida de que os usuários de drogas são vítimas do tráfico e das organizações criminosas ligadas à exploração ilícita dessas substâncias. Mas o Estado tem o dever de zelar pela saúde de todos, tal como previsto no artigo 196 da Constituição da República. A descriminalização, ainda que parcial, das drogas poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde. É um voto atrasado, né? Conservador demais. Inclusive pela justificativa que ele dá. Né, como se essa guerra às drogas fosse uma coisa produtiva. E a gente sabe que, muito pelo contrário, né, é uma guerra às drogas que, até pelo tempo em que ela vem sendo travada, a gente já sabe quem saiu vitorioso nela. Né? E não foi a sociedade, nem foi o Estado. Né? O grande vitorioso da guerra às drogas é o tráfico, de um modo geral. E, junto com o tráfico, é a criminalidade organizada. Se a gente tivesse um processo, pelo contrário, de descriminalização das drogas, inclusive, né, observando que o voto aí dos ministros ia muito no sentido de descriminalizar não qualquer tipo de droga, embora me pareça que, já que é a quantidade o problema, qualquer tipo de droga para consumo próprio, independentemente de qual seja, se for em pequena quantidade, ficando evidenciado que se trata de consumo próprio, não tem cabimento você criminalizar a pessoa como se fosse um traficante, né, e restringir isso à maconha não me parece que faz muito sentido, mas o tribunal caminhava nessa direção, né, de descriminalizar a posse de pequenas quantidades, especificamente para a maconha. Droga essa recreativa que a gente vê sendo liberada mundo afora. Vários estados americanos, né, porque lá isso é uma questão estadual, descriminalizando, países da Europa descriminalizando, Portugal, nosso vizinho aqui ao lado, o Uruguai, que é um país sempre muito mais aberto, também caminhando na descriminalização, e a gente aqui com o ministro indicado por um presidente de esquerda que toma a decisão de, na realidade, entrar no discurso equivocado, né, de que a guerra às drogas tem que ser mantida porque ela é uma forma de defender a saúde pública. É um negócio completamente sem cabimento. Né? E é um voto, eu diria, se não reacionário, pelo menos conservador. É deplorável esse voto do ministro Zanin. Acho que começou com o pé, não vou nem dizer qual, né? Mas começou com o pé torto, né? Vamos dizer assim, torceu o pé na entrada no seu início aí de gestão no Supremo Tribunal Federal. Esperamos que com o tempo ele aprenda. E mesmo o outro voto que ele deu, o voto relativo à questão da homotransfobia, né, da equiparação ao crime de racismo, a justificativa que ele dá, que tem alguns elementos também na justificativa desse aí, são elementos de um tecnicalismo brutal. Ou seja, é fazer uma leitura chapada da legislação e não uma leitura contextual da legislação, que é o que se espera, enfim, de juízes minimamente antenados com o mundo. Veja, não é desrespeitar a letra da lei, mas é interpretar a lei à luz da realidade social, à luz daquilo que está posto. E ele veio ali com uma questão formal, de que, veja, não votei contra, isso aí ser crime, é que não pode ser por esse instrumento, que é o embargo de declaração. Tenha dó, né? Me parece que é decepcionante mesmo esse início do Zanin no Supremo, embora muita gente alertasse que, para além de ter sido advogado do Lula e muito bem sucedido no caso da Lava Jato, você sabia muito pouco a respeito das posições dele em questões substantivas e até havia uma certa desconfiança de que fosse realmente alguém de posições mais conservadoras. Parece que isso vai se confirmando. É mais que conservador, né, Cláudio? É uma coisa tão arcaica, essa postura. Ela é até senso comum, né? Você fazer essa associação de guerra às drogas, onde só as drogas ganham, inclusive, né? Com saúde pública dessa forma que ele está fazendo. Realmente aquela expressão, né? Difícil de defender. Agora, ele é corajoso, né? Porque no caso, especificamente da homotransfobia, foi 9-1. O André Mendonça se declarou suspeito, que me parece que é correto, porque afinal de contas ele tem posições como advogado-geral da União, tratando dessa matéria no sentido oposto àquele que acabou sendo decidido, mas até mesmo o Cássio Nunes Marques decidiu a favor dessa posição. Ou seja, o Zanin ficou isolado nessa questão, na posição mais conservadora de todo o tribunal. É realmente algo muito, muito chocante.